chase you out of earth. Alô, alô, pessoal. Então aí, estamos aí, oferecimento Raspa da Canela Crio, mais um tópico. 1.2, vamos aí esclarecer as dúvidas sobre híbridas, dar uma explicação aí, vamos ver se a gente consegue ser claro, beleza? Qualquer dúvida, já sabem, só procurar a gente, tranquilo. Beleza? Então vamos dar continuidade aí. Então, o que é o híbrido em si, né? O híbrido é o cruzamento genético entre duas espécies, né? Ou vegetais ou animais distintas, beleza? O que acontece? Como a cannabis sativa só existe uma espécie, mas existem 3 subespécies, esse tipo de hibridagem, né, de cruzamento entre subespécies se chama hibridação intraespecífica, beleza? Então, são híbridos formados a partir de indivíduos da mesma espécie, porém entre subespécies diferentes, beleza? No caso, Indica, Sativa e Ruderalis. Continuamos, então. Aqui a gente vai explicar, então, como que funciona o hibridismo. O que acontece? Então, você tem duas espécies puras de milho aqui no caso, né? Espécie A e espécie B, tá? O F1, que é a segunda geração aqui, do cruzamento dos dois, surgiu o F1, ele é um indivíduo fértil. Por quê? Porque nas plantas ocorrem a poliploidia em plantas superiores, com que faz com que o F1, né, o híbrido em si, seja fértil, ok? E produza descendentes férteis. No caso dos animais, isso não acontece, porque isso quase não ocorre, beleza? Aqui é um exemplo entre zebra e asno. Eu nomeei de zebrasno, talvez. Acho que talvez seja isso. E eles não produzem, então, indivíduos férteis, ok? Seguimos. Agora aqui a gente vai dar uma explicação que funciona mais ou menos para cannabis também, ok? Então, tu tem duas espécies puras de cannabis, que seria aqui de milho, para dar o exemplo, né? Duas espécies puras, aqui no caso, primeira geração. Aí, quando você faz a cruza entre as duas espécies puras, você tem um F1. Nesse F1, a chance de ter heterozigose é maior. As plantas apresentarem vigor híbrido. O que é isso da genética? Isso quer dizer que o F1 vai produzir indivíduos superiores aos pais, na sua grande maioria, que eles devem ser selecionados, né? Esses indivíduos. A partir dessa seleção, então, tu tem um F1 muito padrão e produtivo, ok? Quando tu faz uma cruza entre eles, aqui entre esse F1, a F2 já não vai ter esse vigor híbrido tão aparente quanto no F1, entendeu? Então tu ficar retrocruzando tuas plantas, tu não vai ter um resultado bom. O que eu aconselho em fazer? Escolham alguns F1s que sejam bem vigorosos e clone. Clone, clone, clone. E fica com essa geração, porque aí você tem um padrão de remédio também, entende? O nosso objetivo então é padronizar esses remédios para a mãe. Ter uma certeza, né, de que ela está tomando o remédio certo. Se ela precisar alterar essa dose, será alterada a genética. Ok? Seguimos. Aqui é um exemplo disso também, se a gente ver. No caso aqui, se a gente considerar a espécie B, isso é um caso de introgressão, ok? Tu tem uma espécie sativa aqui e uma índica, beleza? A índica está fazendo mal para o paciente, que é muito sativa, com muito THC, e a sativa está fazendo mal. Não, a sativa tem mais THC, né? Está fazendo mal, e a índica mais balanceada. Mas ela precisa de um pouco menos de THC. Então tu cruza uma com a outra, então você vai ter um híbrido um pouco mais balanceado. Não resolveu, teria que ter um pouco menos de THC, cruza de novo com outra índica, entendeu? Até chegar a um balanço. Esse remédio foi ideal então para o paciente. Então se escolhe esse. Então é pelo método das tentativas, a gente tem que ter uma base pela medicina, né? A medicina tem que saber mais ou menos, ela precisa de tantas miligramas, e o grower vai tentar balancear isso geneticamente. Porque é só assim que a gente chega num remédio padrão, ok? Eu sei que parece um pouco exigente, mas eu acho que tem que envolver ciência para a gente poder ter certeza das coisas, ok? Vamos seguir aí.
Agora a gente vai dar alguns exemplos aí de genéticas de híbridos, né, que existem aí no mercado. Um exemplo aqui é a Greenhouse, né, que foi um dos pioneiros aí, várias premiações, né? Eles trouxeram a ciência aí para dentro do mundo da cannabis. Eles são Amsterdã. É, o Franco que foi o pioneiro na parte de análise de terpenos, que ele nomeava as plantas assim, de acordo com a porcentagem de cada terpeno, né? Porque os terpenos variam entre. Ele tem uma quantidade, né, na natureza de terpenos que são cadeias fenólicas. Então ele mapeava isso. Então, se a planta tinha mais limoneno, por exemplo, que é o caso dessa Super Lemon Haze, ele botou esse nome nela. E ela foi 2 vezes campeã Cannabis Cup. Então, além de, ela tem essa importância pelo fato de ser um alto THC e um baixo CBD, apesar de ter CBD, ela tem essa relação com terpeno de limão, que é utilizado muitas vezes em healing, cura, para acalmar. E aí vem outra ciência aí no rumo que não é minha área, ok? Seguimos então. Aqui é outra foto dela, né? A gente pode ver que esse é uma flor que foi conduzida no sol, né? Você vê a aparência das flores mais densas, né? Aqui a gente tem uma espécie de alto valor medicinal que é adequada aí para o tratamento de várias doenças, né, em geral. É, ela tem um teor muito baixo de THC e muito alto de CBD, né? Ela foi produzida e selecionada pela CBD Crio, também Europa. É uma variedade considerada 1/20, né? A gente pode ver aqui 1/20. E muito medicinal. E eu, assim, ó, para pacientes que precisam baixo teor de THC, é uma espécie muito chave, ok? Outra espécie também com alto valor medicinal aí, também muito parecida com a CBD Therapy que a gente viu antes. Essa é a Harley Tsu, selecionada por este banco aqui, um banco sério, Southern Hampton Seeds. A gente pode ver que ela é uma testes na geração estão mostrando que 100% de chance de ser rico em CBD, né? Os níveis de CBD podem chegar a 20%, uma proporção 20/1, então é muito parecida com as proporções da outra, então da CBD Therapy. Então, quando alguém me pergunta quais genéticas você aconselharia para quem tem sensibilidade a THC, essas 2 espécies, Harley Tsu e CBD Therapy, na minha opinião, que são as mais estáveis, né? Tipo, geneticamente testada, etc, etc. Apesar delas terem né, uma diferença, né? Podendo ter diferença isso dentro da própria espécie. Algumas podem vir 4/1, entendeu? Então, isso pode oscilar. Essa é uma White Widow bem balanceada também. Ela é da Medical Seeds, é um banco muito bom também, que trabalha praticamente com chips medicinais de alto grau de THC até médio e baixo. É um banco muito sério e eu aconselho, eu creio que seja espanhol, mas tenho que pesquisar aí, beleza? Um rendimento muito bom por metro quadrado e muito terpenada as flores. Essa é uma Blue Nina. Aqui eu vou mostrar mais os fenotipos para vocês mesmo ver o tanto de diferença que tem, né? Quantas inflorescências diferentes que tem. Essa aí é da Colorado Seeds, a Blue Nina. Aí é outra flor dela. Essa é uma Blue Cheese da Royal Queen Seeds, um banco bom também, comprometido. E genéticas boas. Essa é uma genética Blue Cheese, ela realmente tem terpeno de queijo, mas eu não sei se é queijo, né? Eu tinha que analisar melhor, mas cheira queijo, juro pra vocês. Aqui temos uma Shiny Silver Haze, também da Royal Queen Seeds, planta baixa, de alta produtividade. A próxima também da Royal Queen Seeds, AK-47, produção muito boa para o verão, mas não gosta muito de frio, no inverno não responde bem.
É alto teor de THC. Bomb Kush Holanda, banco muito bom também. Essa genética aqui é extremamente sedante, extremamente. Eu não sei as porcentagens dela correto, mas é um alto grau de THC e um alto grau de CBD também. Extremamente sedante. Para quem tem problema de insônia, essa é uma variedade indicada. Aqui é outra flor, né? Aqui é outra foto dela também. A gente percebe que tem bastante resina, extremamente sedante. Aqui é outro fenotipo, Blue Diamond, só para ver, né? Um fenotipo arroxeado. Não muda nada a questão, é mais questão de visual do que alteração de canabinoides, mas provavelmente deve ter uma variação em porcentagem. Essa daqui então é as automáticas, que não tem fotoperíodo, né? Ela tem um tempo pré-determinado, por exemplo, 2 semanas ela vai florir. Se ela travar no começo ali dessas 2 semanas, ela vai ficar desse tamanho. O meu amigo da Smart Grow, João, ele disse que elas são pé duro, né? Se ela dá uma travadinha ali, passou uma semana, ela fica do tamanho do isqueiro. Então ela fica pequenininha mesmo. Por isso que é melhor fazer em SOG. Bastante semente, né? É uma espécie que não dá para clonar devido a esse não tem fotoperíodo. Então se tu botar ela para enraizar, não vai enraizar. Vai até enraizar, mas vai ficar uma florzinha pequena e ela vai acabar o ciclo. Porque ela já entendeu que ela tem que florir. Beleza? Aqui é mais foto delas. Em torno de 6 gramas deu. Eu penso. Visualmente. Essa deve ter dado um pouco mais, em torno de 15. Elas ficam um flor de muita qualidade, mas são plantas bem pequenas. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de todo mundo. Queria agradecer aí por mais um vídeo gravado. Não hesitem em me contactar, beleza? Então tamo aí. Tá aí os contatos. Qualquer coisa, só chamar. Valeu. Abraço, abraço.